E aí eu fui numa igreja e antes dessa igreja eu falei assim pra Deus, Deus, você tá vendo a minha situação, você tá vendo que eu tô doente. Na época eu tava doente, tava com um problema no intestino. Tava dando problema em tudo. E eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso saber que você existe, que você tá me olhando, vendo a minha situação, para que eu tenha um norte, porque eu não sei o que pode acontecer comigo, eu já tô desesperada. E daí cantei e tudo mais, e era uma Assembleia de Deus. Daí o pastor, ele, no final do culto, a gente foi lá pro camarim, comemos e tal. Aí eu vi ele conversando com meu irmão, daqui a pouco ele veio falar comigo. E daí ele falou exatamente assim: olha, vai acontecer um tsunami na sua vida. Você vai achar que é o fim, que acabou para você. Mas eis o que você vai fazer. Você vai fazer isso, isso, isso. Daí ele começou. E eu, na época, eu fiquei olhando para ele assim. Eu não estava entendendo muito bem o que ele estava falando. Isso foi antes da exposição? Um mês antes. Jesus amado. Um mês antes. Aí ele falou: você vai para um lugar. Você vai ficar nesse lugar, esse lugar da natureza. Você vai se recompor, você vai ficar um tempo, você vai voltar mais forte, você vai focar nas coisas de Deus. Aí ele começou a falar: esquece essas coisas da mídia, esquece namorado, esquece tudo. Comece a sua vida do zero, mas não pense que é o fim. Vai ser um novo começo para você, você vai voltar mais forte. E começou a me dar aquele ânimo. E eu rebatia. Ele ainda falou que eu ia ter um filho. Ele falou? Isso eu não. Gente, Filho homem. um filho homem, que Deus tinha alguém preparado para mim e que não era desse meio gospel, né? Eu até achei que não era músico e pensei assim, caramba, mas eu tô nessa situação, imagina que eu vou ter um filho, né? E enfim, eu ia rebatendo e ele foi falando e acabou orando por mim e tudo mais. Quando aconteceu, quando a pessoa reapareceu das cinzas e me expôs, ele me avisou, o menino me avisou, ele falou assim, hoje você vai lançar uma música, né? E eu tava lançando um projeto da Deezer, o Deezer Apresenta. Sei. Aí eu falei, vou. Aí ele falou, então, hoje você vai lançar essa música e a sua máscara vai cair. Ele falou assim. Aí eu falei pra pessoa que tava comigo, eu falei, eu acho que eu preciso acionar um advogado porque vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo. E aí, quando aconteceu, aí o pessoal começou a ligar pra mim, só que eu lembrei do pastor. Eu falei, não é o fim. Porque, tipo, passou na minha cabeça, tipo assim, pronto, agora acabou a minha vida, o pessoal da igreja não vai mais querer saber de mim, né? Eu tô exposta, tô humilhada. Eu não sei se vocês ouviram o áudio, né? Mas, tipo assim... Na época eu ouvi. Você teve contato, então? Sim. Pois é, horrível, né? Tipo, Sim. uma sensação horrível. Tipo, eu tava extremamente nervosa, super abalada, acabada. E daí eu falei para as pessoas perto de mim, gente, acabou, não sei o que vai ser da minha vida agora, eu vou ter que pensar no que eu vou fazer. Só que aí eu lembrei do pastor e algo aconteceu, que foi a igreja me abraçar, que era uma coisa que eu não estava esperando. Eu achava que a galera ia me malhar. Claro, houveram críticas, houveram pessoas que me condenaram. Claro, gente, eu penso hoje, né? E se eu tivesse visto isso acontecer, será que eu também não condenaria? Será que eu não pensaria, caramba, mas uma cantora gospel, né, gente? Poxa vida, como que chegou nesse ponto? A gente não sabe. Então, hoje eu entendo muito melhor a situação, sabe? E vejo que Deus, ele realmente usou essa situação para reverter, sabe? E me mostrar que não, que existem pessoas que vivem o verdadeiro evangelho, que entendem que a igreja também é um hospital e que entenderam a minha situação difícil, sabe? Que era difícil de entender, mas entenderam que eu era uma cantora que estava com problemas, que era um ser humano e que passou por um divórcio e que vinha de uma família tradicional. Assim, é fácil de contextualizar. Para quem está dentro da igreja, é fácil de você contextualizar a minha situação, sabe? É muito fácil. Então, a partir daí aconteceu tudo que o pastor falou. E eu fui entendendo a diferença de
essas questões de adivinhar, de você ficar buscando saber o futuro também, porque não é saudável, sabe? O saudável é você viver o presente da melhor forma possível para que o seu futuro brilhe, sabe? Hoje eu sou muito feliz com tudo que Deus realizou na minha vida, porque hoje eu tenho fé, eu sou uma pessoa que tem muita fé e força para poder sonhar e para poder realizar as coisas que eu acredito, para poder entender que a igreja ela é uma porta para você, né? Tem uma frase que diz assim, que a igreja ela é uma porta para você desenvolver a sua espiritualidade. Mas nem todos que estão na igreja são espirituais. E nem todos que estão fora da igreja não são espirituais. Então, eu acredito que a gente que tem contato com a igreja está tendo a chance ali, sabe? A oportunidade de se desenvolver. Mas que eu não preciso me resumir às quatro paredes. A gente estava até falando sobre a pandemia, que a pandemia ela deu a oportunidade para a gente ser cristão dentro de casa, né? Não Fora do só na ambiente da igreja. igreja. Sim, a igreja é muito importante. Eu amo estar na igreja, eu amo congregar, gosto mesmo. Gosto do momento de adoração, gosto de estar ali com as pessoas, mas a gente teve que aprender a ser cristão dentro da igreja. Para mim foi uma redescoberta. Eu entendi que eu não estava sendo cristã. Sim. É aquela Tava, coisa, né? Mais entendeu? importante do que ver a pessoa na igreja é ver a igreja na pessoa. Né? Eu entendo. Pelo menos, assim, eu tô falando da minha experiência pessoal na pandemia. Então, chegava uma hora do meu dia que eu sentia vontade de orar, entendeu? Aí eu pensava, por que eu não vou orar? Vou orar. Não é porque eu não tô na igreja que eu não vou orar, vou orar. E comecei a desenvolver um outro nível de relacionamento com Deus. Além das necessidades do dia a dia, além da necessidade de mostrar para as pessoas, ou de estar na igreja, ou de, enfim, ser aquele cristão de carteirinha, né? É muito além de um título. Então, hoje, eu estou me propondo a descobrir como ser cristã de verdade, sabe? Porque agora, se é para ser cristã, eu quero ser mesmo.